ouço um burburinho. Burburinho de alegria, né, irmãos? Por estarmos na casa de Deus. Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar ventando, pode estar calor, mas nós sempre estamos louvando o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que alegria, irmãos, nós termos a liberdade de nos reunirmos e adorar e glorificar o nosso Deus. Como foi dito domingo aqui, tantas nações, tantos lugares que o povo tem sido oprimido, né? Tantos lugares que o povo tem sido perseguido, tem sido mortos por causa da palavra de Deus. E nós temos a liberdade, a alegria de estarmos aqui, né? Nos revermos. É tão gostoso essa comunhão dos irmãos. E eu queria dar abertura nesse culto. O pastor Alexandre não vai poder estar aqui, porque ele está dando um curso em Brotas, né, pastora? Em Brotas, e não ia dar tempo dele chegar, tá? Então, está dado o aviso, ele está trabalhando, e ele não pôde estar aqui, mas eu tenho plena certeza de que o Espírito de Deus está aqui. Amém? Se você chegou aqui, se você entrou nessa porta, é porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração para que você estivesse aqui. E aproveite tudo de Deus nessa noite. Amém? Aproveite tudo de Deus nessa noite. Salmo 99, a santidade de Deus. Eu estava ali procurando um salmo, eu falei, é esse salmo aqui. A santidade de Deus. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo, justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dele, do escabelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome e clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos receber o Senhor Jesus nessa noite, dando uma salva de palmas. Toda honra e glória. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Tudo que nós fizermos nessa noite, seja para adoração, seja para glorificação do teu santo nome. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia! Miriam vai ministrar o louvor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? E eu estava ali, assim, meditando ali, né?
eu escolhi um louvor, o Exército de Deus, né? Aí eu vi essa parte aqui cheia, mas aqui está cheio de anjo também. E daí veio assim no meu coração que nós somos o Exército de Deus, amém? E eu creio que Deus e o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui nesse lugar, amém? Então vamos louvar a Deus, agradar o coração de Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Pai.
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua voz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E Deus sonda o nosso coração, né, irmãos? Eu não sei o que você passou essa semana, né, esse começo de semana. Eu não sei o que você passou hoje. Não sei como você chegou aqui hoje. Mas creia que Deus, Ele sonda o nosso coração. E se você for sincero nas suas petições, nas suas orações, podem ter certeza que Ele vai cuidar de cada um de nós, amém? Já está cuidando de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que
leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Feche teus olhos neste momento. Nós vamos estar apresentando esse segundo elo desta campanha na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Salmo 70, quando o salmista Davi diz: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Apressa-te, ó Pai, em ouvir o meu clamor, a minha oração, a minha súplica. E eu creio que nesta noite não será diferente para mim e para você. O Senhor, Ramanab, Alamaná, Ele tem prazer em se apressar para te dar a vitória, para conceder a bênção a mim e a você. E nesta noite não será diferente. Porque a glória do Senhor se manifesta neste lugar. Quando nós acabamos de adorar e louvar a Deus, sei que a tua fidelidade, ó Deus, está sobre nós. É a presença e o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque nós estamos aqui num só propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E dizer a Ele o quanto nós somos dependentes dEle. Eu dependo, você depende dEle, Uricanderábias. Sabe quando a bênção vem, Uricanderábias? É quando você diz: eu estou fraco, estou abatido. Mas no dobrar do joelho e no levantar das nossas mãos, o Senhor se apressa em nos socorrer. O Senhor se apressa em nos conceder a bênção e a vitória. E nesta noite nós estamos aqui no único propósito, Uricanderábias. Pai amado, Uricanderai, de abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está do meu lado, que está aqui nesta noite. Eu não sei aquilo que ele veio buscar, eu não sei o propósito, ó Deus, do coração de cada um, mas tu sabes. E eu quero te pedir, ó Deus, que através da tua palavra o Senhor venha ao encontro às necessidades de cada um de nós, meu Pai. Oh Jesus maravilhoso, santo, Uricanderábia, Arabassubiricanderaias. O que nos leva, ó Deus, a bênção e a vitória, a intimidade que nós temos contigo, ó Deus. O que te apressa, ó Pai, nos socorrer é a comunhão que nós temos com o Senhor, Uricanderais. Então nós podemos clamar a Ele nesta noite, pedir a tua presença, pedir o teu poder, pedir a Ele o agir do Espírito Santo, naquilo que eu não sei pedir, naquilo que eu não consigo alcançar sozinho, Uricanderais. Mas com a tua ajuda e com a tua presença nós estamos vencendo, ó Deus, Uricanderábias. Aleluias. Teus olhos, vamos novamente. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó Filho, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
vida. Há uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim da tua paz. Vai falando em mistério com Deus. Vai dizendo: eu abençoo este meu irmão, esta minha irmã nesta noite. Vai dizendo: Pai, nos abençoa, Deus, como igreja. Deus, vem com a tua palavra, vem Espírito Santo com teu poder. Vem Jesus, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida. Diga isso para Deus. Há uma só verdade, ó Pai. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Receba a paz do Senhor nesta noite, aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos entrar na palavra no Salmo 145, versículo 8. Amém? Salmo 145, versículo 8. Glória a Deus. Nós estamos, na campanha Deus apressa-te em nos socorrer. Semana passada nós, falamos aqui aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a palavra de Deus diz assim: É 143, Celeste, desculpa aí.
143, Salmo 143, versículo 8. Versículo 7 em diante. Salmo 143, versículo 7 diz assim: Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Amém? A palavra de Deus está falando, né, mais uma vez, o salmista Davi dizendo: Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia. E não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. A palavra de Deus fala que muitos de nós, no dia a dia, né, no nosso decorrer da nossa jornada de vida aqui na terra, nós temos, às vezes, sido afligidos por tantas coisas. E uma das coisas, domingo eu fui a um culto à noite, eu e Orlando, e a palavra veio sobre revestimento. E a palavra dizia que, quando nós sentimos frio, nós colocamos uma blusa, de repente esfria mais, você coloca outra blusa, daí de repente você fala assim, hoje está muito frio, eu vou, né, colocar mais uma roupa que me aqueça, que me esquente. A palavra veio sobre revestimento, a armadura de Deus. E a mesma coisa no espiritual, nós temos que andar com o escudo da fé, se revestindo o nosso coração, né, o nosso espírito na presença de Deus, porque se vier o vento, se vier a chuva, se vier o frio, demasiadamente, se vier muitas coisas assim que venha, né, te afligir, você está o quê? Revestido do poder de Deus. E nós estamos vivendo, eu estava comentando com o pastor Nilson, comentei com a Miriam, a respeito de situações que o inimigo tem colocado muita enfermidade, muita doença, né, no povo de Deus, no povo que busca, que serve a Deus. Mas aí que entra a palavra, quando Deus fala, apressa-te em me socorrer, tem 3 requisitos que nós precisamos ter no dia a dia na nossa vida. Um deles, invoca ao Senhor. Quando a gente invoca ao Senhor, Deus se apressa em nos atender. Quando você ora e busca a presença de Deus, se reveste da armadura de Deus, da presença do Espírito Santo, Ele se apressa em ouvir a tua oração, Ele se apressa em ouvir o nosso clamor, Deus se apressa em nos conceder a bênção e a vitória. E nesse versículo fala, ouve-me depressa, ó Senhor, e senão o meu espírito que desmaia vai desfalecer na presença da situação, na presença da doença, na presença das enfermidades. Mas quando a gente clama a Deus, Deus não permite que você caia em alguma cova. Deus não permite que eu e você venha vacilar no meio desta luta, desta prova. Sempre pense no teu coração. Tudo que eu estou passando, tudo que eu estou enfrentando, Deus tem um propósito. Propósito de se revelar a mim, um propósito de se revelar a você, um propósito de te dar revestimento e poder, autoridade e ousadia do Espírito Santo, para que nós possamos nos colocar diante dEle em oração e clamor. É a hora que você clama que Deus se apressa. É a hora que você busca a presença de Deus, que Deus venha ao nosso encontro, para o quê? Manifestar o seu poder, para tirar eu e você de situações, de laços que o inimigo às vezes quer lançar sobre mim, sobre você, de laços de morte, de laços de, né, que querem fazer você descer para a cova. Quando Deus fala, a palavra fala descer para a cova, o quê? É para você desanimar, é para você se prostrar, é para você desistir, é para você parar. E se você parar, não tem como Deus se apressar. Se você parar de orar, se você parar de buscar a Deus, se você parar de estar na presença de Deus, de estar se revestindo de Deus, não tem como Deus se apressar. Mas quando nós chegamos na presença dEle e começamos a expor a nossa vida, a dizer, ouve-me depressa, ó Deus, ouve a minha oração, ouve, Senhor, meu sussurro, meu choro. A gente precisa se colocar diante de Deus com a certeza que é Ele que vivifica a minha alma, é Ele que fortalece o meu espírito, é Ele que vai se apressar para que eu venha receber a vitória de imediato, né? Não importa as palavras, não importa, às vezes a pessoa pensa que é ficar 1 hora na presença de Deus de joelho, não. Às vezes 10 minutos Deus faz a obra, às vezes naquele momento que você está lá na tua casa, arrumando cozinha, vem aquele quebrantamento do Espírito Santo, e você começa a levantar as tuas mãos, você começa a glorificar a Deus, e Deus fala, é agora que eu vou te abençoar, é agora que eu visito você, é agora que eu começo a conceder a bênção
bênção e a vitória. E nós temos que clamar, nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos buscado na madrugada, nós temos que buscar Ele de dia, de noite. Você tem uma brecha, acorda 3 horas da manhã, acorda 1, acorda às 2, meia-noite, não sei. Se coloque diante de Deus, porque ali Deus se apressa em te socorrer. É naquele momento que Deus fala, é agora que eu vou te visitar, é agora que eu vou conceder a bênção sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que o inimigo tem rungido, o inimigo tem se levantado com setas, com dardos, né, do inferno para te afrontar. Para quê? Para que você venha desistir, para que você venha deixar de buscar a Deus, para que você venha deixar de estar na casa de Deus, na presença de Deus. E qual é o alvo do inimigo? É tirar eu e você da presença do Senhor. O alvo do inimigo é o quê? Roubar a força que nós não temos, porque a força que nós temos vem do Senhor. É de roubar a graça e a misericórdia de Deus, que é aquilo que Deus tem nos dado, que é aquilo que Deus nos tem concedido, é aquilo que Deus tem feito para mim e para você, é nos colocar de pé. A palavra de Deus no Salmo 145, versículo 18, diz assim, ó, 145, Celeste, versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos que o invocam em verdade. Qual é o requisito para que o Senhor se apresse em invocar o nome dele? Invoque o nome do Senhor Jesus dentro da tua casa. Invoque o nome de Jesus sobre a tua vida. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Começa a determinar a bênção, saúde para o teu físico. Começa a determinar a graça, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque perto está o Senhor. É um requisito. Se você estiver perto de Deus, Deus vai te apressar. Outro requisito, se eu invocar o nome do Senhor, Ele vai se apressar. Amém? E a palavra de Deus diz que o Senhor, perto está o Senhor de todos que invocam e todos que o invocam em verdade. E Ele cumprirá o desejo que o teme, daqueles que o temem, e ouvirá o clamor e o salvará. Amém? Ele cumprirá o desejo do teu coração. E Ele cumprirá a palavra e a promessa dEle na minha vida e na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Se você clamar, se você invocar, se você clamar, se você buscar, eu vou me apressar em te abençoar. Eu vou me apressar em mandar a cura. Eu vou me apressar em te dar livramento. Eu vou me apressar em conceder a vitória do Senhor. Quando nós fomos nesse culto domingo, quando eu entrei na igreja, eu parecia uma criança, eu chorava feito criança, eu senti muita presença de Deus ali. E eu falei com Deus, eu falei por Orlando, a gente tem que estar alinhado com a palavra, alinhado com o Espírito Santo, com o propósito que Deus tem, porque muitas das vezes a gente fica prostrado diante da situação, sem força, sem rumo, sem saber que direção tomar, o que nós devemos fazer, por que eu ando triste, por que eu ando abatido, por que a minha alma tem se angustiado tanto, por que às vezes eu sinto aflição, por que às vezes eu sinto um desespero tão grande dentro de mim. É porque muitas vezes nós esquecemos de invocar o nome do Senhor, porque muitas das vezes a palavra de Deus, nós deixamos de clamar, de buscar a Deus, e a palavra do Senhor disse o que para nós? Perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Deus está perto de você nessa situação. Deus está perto de mim, né, no decorrer do dia a dia, naquilo que você tem passado, naquilo que nós temos enfrentado. Por isso que é uma importância de que Deus, Ele tem o desejo de cumprir o propósito, a promessa na vida de cada um de nós. Sabe quando, às vezes a gente pensa assim, não vou dobrar o meu joelho. Mas se você dobrar o teu coração diante de Deus, vale muito mais ainda. Dobrar o teu coração diante de Deus é reconhecer que eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Às vezes você faz jejum, consagração, mas a comunhão, igreja, aproxima você da presença de Deus. Se tem uma coisa que traz a bênção do Senhor para a tua vida, é a comunhão. O que é a comunhão? É você estar de manhã falando com Deus, está fazendo almoço, está falando com Deus, está trabalhando, está falando com Deus, está indo para a rua, está falando com Deus, está fazendo alguma coisa lá no serviço, está falando com Deus. A tua alma grita pela presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos gritar na presença de Deus com a nossa alma, com o nosso espírito. Palavras muitas vezes não funcionam. Palavras muitas vezes não traz o milagre, a bênção de Deus. Mas quando a tua alma grita na presença do Pai, quando a tua alma grita na presença de Deus, Deus, Ele diz, eu
apresso em te socorrer. Deus apressa em te dar a bênção e a vitória. Propósito, apressa a vitória, a tua bênção. Propósito, joelho no chão, apressa ao propósito de Deus para a tua vida. Apressa aquilo que você está precisando. Nós precisamos fazer propósito com Deus, confiar no Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo, falar ao Espírito Santo aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu percebo que não funciona, mas que o teu Espírito fala, que o teu Espírito faz, que o teu Espírito Santo, Ricanderábia, faz terra, baraciri, cai poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É o temor, é a intimidade com Deus, é a busca constante na presença do Espírito Santo, quebranta o coração de Deus. Você quer ver o coração de Deus quebrantado quando eu e você levanta pela manhã e já fala: Pai, eu já me coloco diante do Senhor, eu coloco a minha vida, este dia, o meu trabalho, eu já coloco, ó Deus, tudo aquilo que eu venho buscar diante do Senhor, que aquilo que é promessa para este dia que o Senhor venha cumprir, e é a intimidade, é a busca, é a comunhão que aproxima você de Deus e aproxima você do milagre que você está esperando. E eu creio que Deus tem milagre para a tua vida nesta noite, Deus tem milagre para nós nesta noite, e o milagre não é pequeno não, Harabassubricai, porque Deus tem pressa em alegrar o meu e o teu coração. Deus tem pressa em abençoar o teu povo. Deus tem pressa em abençoar aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Invoca o Senhor, diz a palavra, bem perto está o Senhor. Ele está perto de você. Você não está sozinha, sozinho nesta batalha, nesta peleja, porque o Senhor diz: eu vou ao teu favor, eu vou ao teu encontro. Então reveste-te de mim, reveste-te do meu poder, porque é no teu poder, Rabarabassuricai, é na tua fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o poder dele em você, aleluia. E ele diz, às vezes você diz: eu estou tão abatido, eu estou tão fraco, eu estou sem direção nenhuma, não sei o que fazer, não sei que rumo tomar, mas invoca o nome do Senhor nesta noite, invoque a presença dele nesta noite, peça a ele o Espírito Santo, a intimidade, Rebanabanai, que você precisa ter com Deus, para que ele se aproxime, para que ele conceda a bênção, para que ele conceda a vitória a você. Nós temos orado, nós temos buscado, nós temos intercedido, e Deus tem revertido história, Deus tem revertido situações aqui, em nome de Jesus, amém? Irmãos, e é Deus que dá a direção para nós, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos instrui. Domingo a irmã Roseli saiu daqui, eu até dei risada, eu falei: doutora Rosana, é uma bênção. Ela falou que estava com dor na face, tal. Eu falei: olha, tome Espidufem 600. É um remedinho da hora, não foi, irmã Roseli? Aí ela disse que tomou um e foi uma bênção, para a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você, não é que eu sou doutora, não. É que eu oro muito, eu falo: Deus dá direção. Deus dá direção para nós, o que tomar, o que fazer. A minha irmã, esses dias, é até engraçado, eu falei: por Orlando, acho que eu tinha que ter feito faculdade, né? De medicina. A minha irmã, esses dias, foi fazer uns exames lá, refluxo. E estava passando muito mal, uma tosse, passando mal. Ela falou: Rosana, eu gastei 600 e pouco de remédio e não adiantou nada. Aí voltou no médico, o médico pediu o exame e ela morre de medo de fazer o exame lá. Aí eu falei: vamos orar. Aí oramos. Na madrugada, por isso que eu falo que é Deus que traz a revelação para nós. Até para a saúde. Daí na madrugada eu estava orando, eu falei: oh Deus, visita ela lá, Senhor. Né? Que o Senhor possa estar dando direção, tal, um medicamento, tal. Daí veio assim, chá de camomila. A doutora, aí chá de camomila. Ela tomou um dia, 2, 3, no quarto dia ela não tinha mais nada e não precisou fazer mais exame. Eu falei: ei, Rosana, né? Está em doutorado com o Senhor, não está sabendo. Glória a Deus. Então, por isso que nós temos que pedir direção. Aí, às vezes, a pessoa vem e ora, isso daí é direção divina de Deus. É Deus que orienta, é Deus que instrui, é Deus que vai concedendo. Porque você chega no médico, estou com dor de pirona, dor de estômago, omeprazol, a Silmar já decorou. Aí vai, dor de cabeça, Tilenol, dor no pé, passe lá um não sei o que lá. Salompas e põe lá não sei o que. É assim, isso está todo lugar. Então, se você não se apegar em Deus, se nós não pedir a direção divina de Deus, o Orlando vai fazer uma cirurgia dia 1º de outubro de trombose
Deu trombose, escute essa. Deu trombose na virilha. Aí ele estava com dor. Aí eu falei assim, volte no médico que te operou. Há 1 ano e meio atrás. Sabe o que o médico disse? Aí eu vou dar um anticoagulante. Você vai tomar por 3 meses, você volta aqui. Aí eu orei. Falei, não, mas só isso que ele falou? Eu falei, não, vamos orar. Aí orei. Aí orei e falei para Deus, Deus dá uma direção. Falei, vou marcar outro médico. Marquei para avaliar. Aí o outro médico veio, avaliou. Aí ele disse assim, fez o ultrassom lá. O médico que operou deixou um pedaço da safena na perna dele, por isso que deu trombose. Vai ter que operar de novo. Aí o médico foi e falou, que remédio? Estou tomando esse remédio. E o médico passou, não, isso aí não pode, você não pode tomar esse medicamento. Não é Deus que dá a direção? Porque podia dar o quê? Uma embolia pulmonar, que vai tomando isso, vai tomando aquilo, não sabe. Aí o médico suspendeu, já fez todos os exames, já marcou cirurgia para o dia 1º de agosto. Mas vai ser rápido, para a glória de Deus. Então, por isso que nós temos que pedir direção. Aí nós falamos o quê? Unimed. Então é a Unimed. Não estou falando mal da Unimed, não estou falando que todo lugar está assim. Se eu e você não depender de Deus, se eu e você não depender da oração, da direção de Deus te direcionar, e vou falar uma coisa para você, você foi no médico, ele deu um laudo, vai em outro. Mas ele deu outro laudo, vai em outro. Vai pedindo a direção de Deus e vai indo, porque tem coisa que não é cirurgia, não. Sabia disso? Tem coisa que não precisa passar por isso ou por aquilo. E a minha irmã lá está uma belezinha. Eu falei, então glorifica a Deus, minha filha. Falei, dê glória a Deus, né? Porque é Deus que dá direção. E eu oro mesmo, eu falo, Deus, e aí? Eu vou no teto com Jesus. Vou lá, chego na presença de Deus, pergunto. Aí eu falei, acho que eu sou formada em doutorado, não estou sabendo, Jesus. Mas não é, por quê? Porque a gente quer a bênção de Deus. Um dia o pastor Alexandre chegou também, pastor, o Peter está assim, está assado. Eu falei, peraí. Fui lá em casa, catei um remédio, deu para o Peter escorrer. No outro dia o Peter levantou. Então é direção. Não é que a gente fala, não, é a direção que Deus dá. Então você tem que estar atento, buscando a presença de Deus, porque Deus tem prazer em apressar a bênção para mim e para você. Então, peça a direção. Não é para mim, é a pastora, não. Para você também, Deus faz isso. Se você pedir, se você invocar o nome dele, Deus faz. Deus faz. Eu ri muito ontem que eu fui na casa da minha filha e eu tive um sonho com ela. E eu tive um sonho que era um cabide de roupa, pendurado no guarda-roupa da menina. Presta atenção, da nenê que nasceu. E o cabide, eu falo sonho, mas foi uma revelação, que foi até engraçado. Aí o cabide, eu vi aquilo lá como um cabide. Daí eu falei, mas essa cor de cabide era uma cor rosa com preto, com marrom, mas era um objeto estranho. Aí eu falei, não, Jesus, o senhor vai ter que discernir isso para mim. O que é aquilo lá? Aí eu fui na casa dela. Quando eu fui na casa dela, assim, eu sentada no sofá, e eu sou muito observadora e xereta. Sabe a pessoa xereta? Eu sou. Eu comecei a olhar na sala. Eu fui no quarto, olhei também. Aí fui no outro quarto, olhei também. Quando eu sento na sala, bem lá no cantinho, eu vi um santo de 3, assim, com a cor que eu vi no cabide. A cor. É uma imagem de santo. Lá no cantinho escondido. Aí eu falei, Natália, o que é aquilo? Ela falou, mãe, a tia do Vinícius veio aqui e deu aquilo lá. Eu falei, então, você conhece a palavra? Cada centro de terreiro de Umbanda tem um bichinho desse lá, de pendurado. Aí ela disse assim, mas e agora o que eu faço? Eu falei, você vai fazer o seguinte. Na sanca da sala está cheio de aranha. Aquelas teinhas de aranha. Eu vou passar a vassoura lá para você e ele vai cair. Em nome de Jesus. Mas aí eu falei, não, eu estou sendo errada. Aí eu falei, chegue no seu marido e converse com ele, explique para ele que você foi educada assim, que você foi criada assado, tal, que você não gostaria de ter aquilo lá. Ele gosta? Não, mãe, ele só tem porque a tia deu. Eu falei, então resolve isso daí. Aí, quando foi hoje, ela veio na minha casa, ela falou, mãe, você acredita que eu conversei com ele, expliquei direitinho? Ele falou, jogue fora, e jogou. Então, não é direção de Deus? Amém. Então, tem coisas que nós temos que tomar atitude,
invocar o nome de Deus para que a bênção do Senhor se manifeste. E eu agradeci a Deus pela revelação, porque no sonho, eu falo sonho, mas a gente é uma revelação de Deus, né? Era um cabide, eu vi aquele cabide assim, tudo desenhadinho, só que eu não consegui discernir, mas quando eu bati o olho, eu lembrei do cabide. Então, tem coisas que aquilo que eu falo, perto está o Senhor, invoca Ele. Né? Está passando uma situação difícil, tem algo na tua casa que está te atrapalhando, que às vezes tem coisas que atrapalham e a gente pensa, por que será que está vindo essa luta? Por que será que estou entrando nessa batalha, nessa prova? Porque às vezes tem coisas dentro da nossa casa que precisam ser tiradas, mas também existem coisas dentro de nós que precisa também ser jogado fora. Para que a bênção de Deus se manifeste, para que Deus possa o quê? Se apressar em nos atender. Amém? Então, nós precisamos ser o quê? Autênticos. Nós precisamos ser o quê? Sinceros. Nós precisamos ser o quê? Está perto de Deus, não saia da presença de Deus. Permaneça perto da presença do Senhor. Passe o que passar. Chore, geme. Que você venha gemer na presença de Deus. Que você venha enfrentar o que tiver que enfrentar. Sabe uma coisa que eu aprendi há muitos anos? Se eu não enfrentar o diabo me enfrenta. Se você não enfrentar a astúcia de Satanás, Satanás te enfrenta com os demônios. Então, você tem que enfrentar as enfermidades, espírito de enfermidade. Eu não nasci assim. Em nome de Jesus. E se porém, né, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa caminhada, houver alguma doença, houver alguma enfermidade, você põe a mão na tua cabeça, pega o óleo, põe a mão na tua cabeça e fala, eu expulso em nome de Jesus. Eu rejeito todo espírito de enfermidade nas células do meu corpo, na minha vida, em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso, nós temos autoridade para isso. Não aceitar de imediato, não aceitar, porque a palavra de Deus fala, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Deus está perto de você, Deus está dentro de nós, dentro de você. Você pode invocar o nome dele e o Senhor, de imediato, ele vai se apressar em te socorrer. Ele vai se apressar em te dar a bênção e a vitória. E nós temos que rejeitar toda ação das trevas, toda ação do inimigo, dos levantes de Satanás, porque o diabo vem o que pelas beiradas, querendo fazer isso, fazer aquilo, causar isso, causar aquilo. E se você não orar, não pedir a direção de Deus, se você não invocar o nome de Jesus, você vai, como diz na palavra, nós vamos entrar no estado de cova. Nós vamos entrar no estado de morte, de sepultura, e não é isso que Deus tem. Deus tem vida, Deus tem poder sobre a minha vida e sobre nós, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E Ele vai cumprir o desejo daqueles que o temem. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir aquilo que você tem sussurrado diante dEle, que você tem chorado. Não sei o que você pediu quando você entrou aqui na presença de Deus, talvez lá no seu trabalho, mas Deus é Deus que Ele fala, eu me aproximo de ti, Ori Canderábia, eu tenho entrado ali, eu tenho feito maravilhas naquele lugar, eu tenho protegido você, eu tenho protegido a tua casa, eu tenho protegido a tua família, Deus tem nos protegido, Deus tem nos abençoado, e na presença dEle, nós podemos invocar o nome dEle em espírito e em verdade, e Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, Ele vem ao nosso encontro para te colocar de pé, Ele vem ao nosso encontro para dizer, não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que te cura, o Deus que sara, é o mesmo que faz a ferida, é o mesmo que sara, é o mesmo que permite a doença, é o mesmo que cura, aleluia. Ele tem permitido às vezes, para que você se aproxime dele, para que nós vejamos a glória e a grandeza do Senhor sobre você, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para Deus não existe impossível, aleluia. Ele é Deus, Ramanábia, que faz milagre, Ele é Deus que opera maravilhas na minha e na tua vida. Então nós podemos crer, nós podemos invocar o nome dEle, porque Ele está perto de mim, de você. O inimigo às vezes tem soprado nos teus ouvidos, você tem estado no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas, mas às vezes você tem se entristecido, às vezes você tem chorado no seu canto sozinha, às vezes você tem se aborrecido ali com lutas, provas, situações, com levantes, mas
mas Deus diz, eu tenho visto tudo, eu conheço você, eu sei a da tua vida, eu sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu digo para você nesta noite, eu sou Deus de milagre, eu sou o Deus que toco na tua vida, Ramaná Barabassúria, para te absolver de enfermidade, de peste, de doença, daquilo que não provém de Deus na tua vida. E Deus diz, se você me invocar, Rabarabassúria, se você buscar o meu nome, Ori Canderabia Shibricai, eu vou fazer milagre acontecer, porque milagre vai acontecer na tua vida para você testificar a glória de Deus. O homem Rabanábia não sabe nada, por isso que Deus fala, dependa de mim, dependa do meu poder, dependa do meu Espírito, e tudo que você vier a fazer, vá na presença de Deus, vá na presença do Espírito Santo, tudo que você estiver passando, corra nos pés do Senhor, e Ele diz, eu vou te apressar, Rabaná, eu vou me apressar para te socorrer, eu vou levantar exército ao teu favor, eu vou romper situações para que a bênção e a vitória chegue até a tua vida, a tua casa, naquilo que você veio buscar, naquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é que vai à nossa frente. O nosso mal às vezes é confiar no homem, nas pessoas. Nós temos tanta confiança nas pessoas, às vezes nós contamos a nossa vida para as pessoas, no emprego, na casa, para o vizinho, para o parente, e não invocamos o nome de Deus, não invocamos a presença do Espírito Santo, não invocamos o Senhor na nossa vida, não temos comunhão com Deus. Às vezes você liga para a pessoa, todo dia nós falamos com alguém, todo dia nós conversamos com alguém, e será que você tem ligado na presença de Deus? Será que você tem feito uma ligação para o Senhor e falado, Pai, é isso que está acontecendo com a minha vida, eu tenho andado distante, eu tenho andado longe de Ti, mas hoje eu invoco o Teu nome, eu glorifico o Teu nome, e eu declaro que eu dependo do Senhor, que eu declaro que eu dependo da Tua presença, do Teu agir, eu declaro que eu preciso, Senhor, do Teu operar na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. E não faça nada sem a direção de Deus, não faça nada sem a orientação de Deus. Às vezes a pessoa vai numa farmácia, né, comprar um medicamento, está tão caro, mas está tão caro as coisas, que você chega lá, você fala, eu vou levar o genérico, não tem um outro que corresponde, né, que seja mais em conta. E às vezes nós chegamos na presença de Deus, nós não precisamos pagar nada. Nós chegamos na presença do Pai, invocamos o Teu nome. Quantas vezes eu invoquei ao Senhor sem ter condições alguma de obter algo, e eu precisava, eu e Orlando precisava, e nós invocava o nome do Senhor. Passava 1, 2 dias, Deus vinha ao nosso encontro. Deus continua assim comigo e com você. Se você clamar, se você buscar, se você invocar o nome dEle, Ele está perto. Você não está sozinho, não. Você está olhando para a tua situação, você está considerando mais aquilo que você está passando do que o poder de Deus na tua vida. Às vezes você está enfrentando luta. Não considere a tua luta, considere o Deus que você serve. Considere o Deus que está dentro de você. Considere o Deus que você invoca, que você pode invocar e buscar a presença dEle e receber aquilo que você precisa. Porque aquilo que está disperso, Deus ajunta. Aquilo que está quebrado na tua vida, Deus colhe e faz de novo. Eu quero dizer para você, não olhe para o teu passado, não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que as pessoas têm pensado ou falado ao teu respeito, mas olhe para Deus. Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E a presença dEle é poderosa na tua vida, a presença do Espírito Santo. É por isso que o Senhor diz nesta noite, tenha intimidade, invoca o meu nome, busque a minha presença, tenha comunhão comigo, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele dará a direção, Ele dará a orientação, Ele vai te instruir. Essa palavra é para nós que estamos aqui nesta noite. Ele sabe que você veio triste, Ele sabe que você tem andado triste. Depender de você, separa tudo. Depender de você, você não busca mais, você não vem mais para a igreja. Depender de você, você muda de rumo, de estado, de cidade. Depender de você, você está querendo fugir. Mas Deus manda falar para você, Ericanderábia, que a hora que você invocar o nome dEle, que a hora que você buscar a presença dEle, Ele vem ao teu encontro. Ele está aqui, Ramanabianai, Ele sabe tudo de você, Ele sabe tudo de nós.
paz, Ele sabe essa tristeza que você carrega dentro de você. Fala para Deus, invoca o nome dEle, fala: Deus, eu não quero sentir mais isto, eu não quero sentir mais essa tristeza, essa angústia, isso não faz parte, não é Deus que tem colocado isso no teu coração, não é o Espírito Santo que tem trazido isso dentro da tua alma, Ramanaba Subricai, mas é o diabo, é o inimigo querendo forjar contra a tua vida. Então Deus está dizendo nessa noite: reaja pelo poder da palavra, reaja invocando o meu santo nome, que você vai ver, vou mudar a tua história, vou mudar situações, vou mudar o teu rumo. Você fala: eu estou sem direção, minha mente pensa e repensa, um tumulto na tua mente, nas tuas emoções, mas Deus diz: invoca-me no dia da angústia, invoca o Senhor no dia da tristeza, no dia da amargura, invoca o nome do Senhor, diga para Ele que você quer invocar o nome dEle, que você quer estar perto dEle, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que o invocam em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente na tua vida, aleluia. Nós precisamos invocar o nome dEle, porque Deus, Ele tem pressa, Ele tem pressa, Ele tem pressa em te abençoar, em nos abençoar. Nós não sabemos as aflições, nós não sabemos as lutas e as provas um dos outros, mas uma coisa nós podemos saber nesta noite, que aquele que invocar o nome do Senhor será abençoado. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será revigorado, fortalecido nesta noite na presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Continua na presença de Deus, não para não, viu? Enfrenta o que você está passando, enfrenta esta luta que está vindo sobre a tua vida, enfrenta, se coloca de pé e fala: na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra este mal, contra essa doença, contra essa enfermidade, contra esse ataque espiritual, eu me levanto contra este desânimo, essa angústia, essa tristeza, eu me levanto. Isso é invocar o nome do Senhor, crendo, tendo a certeza que quando você invocar o nome do Senhor, o mal não vai resistir o poder glorioso do nosso Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Então você tem que aprender a guerrear, você tem que aprender. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor de todos que o invocam e de todos que o invocam em verdade. Versículo 19: Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que amam, porém todos os ímpios serão destruídos. A minha boca proclamará louvores ao Senhor, e toda a carne louvará o teu santo nome pelos séculos dos séculos. Amém. Então, abra a tua boca, glorifica o nome de Deus, abra a tua boca, exalte o nome do Senhor e vai declarando a bênção, a vitória sobre a tua vida. Uma coisa eu vou falar: às vezes a gente espera, né, que alguém nos ajude, não é? Quando a gente está passando alguma situação, a gente espera que alguém esteja do nosso lado. E a melhor pessoa para estar do nosso lado é Deus. A melhor pessoa no momento que você está passando prova é o Senhor. Se aproxima dEle, porque Ele se aproximará de você. Você vai ver milagre na tua vida quando você falar: eu vou segurar nas mãos do Senhor e não vou largar. Aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor Jesus. Passe o que eu tiver que passar, eu sou do Senhor Jesus. E Deus não decepciona ninguém, viu? Deus não volta atrás com ninguém. Ele cumpre a palavra, Ele cumpre a promessa para aqueles que o invocam em espírito e em verdade. E o prazer de Deus é abençoar aqueles que o temem. O prazer de Deus é de dar a bênção àqueles que buscam ao Senhor, aqueles que buscam a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que os céus, Haramanabes, quando você invoca, Ele desce na terra. Quando você invoca o nome do Senhor, o céu se manifesta sobre a tua vida. Sabe o que quer dizer isso? Que todo o poder que está diante de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele se manifesta na minha vida e na tua vida. Então nós podemos clamar, nós podemos buscar, nós podemos invocar. A coisa mais linda que tem, irmãos, é você chorar e sentir a presença de Deus. Não tem momento mais glorioso como esse de você sentir a presença do Espírito Santo. Quando eu cheguei ali naquela igreja, eu falei: Deus amado, como eu chorei na presença de Deus. Eu senti a presença de Deus tão forte ali na minha vida. E eu quero dizer, não é diferente, não é a igreja, é o quebrantamento que Deus traz no nosso coração. Nós precisamos pedir quebrantamento. Senhor, quebranta o meu coração, para que eu possa invocar o teu nome, para que eu possa me aproximar do Senhor. Quebranta o meu coração, ó Deus, para que eu possa ser sarado, para que eu possa ser sarada, curada pela presença do teu Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus é tão gloriosa que Deus fala: eu sou o bálsamo que cura.
Deus tem bálsamo de cura para você, cura da alma, cura do físico. Deus tem um bálsamo de cura, um bálsamo de libertação para mim e para você. É por isso que a palavra de Deus fala, se você invocar, se você se aproximar, se você buscar a Deus, se você contar tudo para Ele, Ele vai descer com bálsamo de cura e libertação. Às vezes você pensa que a cura está na carne, no físico, e a cura às vezes é na alma. Nós precisamos ser curados na alma, sarado na nossa alma. Tem coisas que ainda dói, tem coisas que ainda ferem você, tem coisas ainda que machuca dentro de você, e você precisa falar para Deus, você precisa contar para Ele, você precisa expor para Ele, você precisa contar para Jesus tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado. Às vezes na casa nós somos assim, de marido, mulher, esposa, e esposa, e de repente um não fala nada para o outro, mas Deus está ali tratando, Deus está ali curando. Tem coisa que é intimidade, tem coisa que é só com Deus que a gente fala, tem coisa que é só para Deus que a gente pede, tem coisas que é só para Deus que a gente fala e comenta a nossa vida. Deixe de falar da tua vida para as pessoas, deixe de comentar da tua vida para as pessoas, porque Deus te conhece, Deus sabe de mim, Deus sabe de você, e nós precisamos ter intimidade para que Deus se apresse ao meu e ao teu favor. Intimidade é renunciar ao pecado, intimidade é renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? E em nome de Jesus, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que Deus, quando Ele quer, né, nos abençoar, Ele nos abençoa. Ninguém impede, nem eu e nem você mesmo impede a benção dEle. Quando Ele fala, chegou a hora de eu te abençoar, Ele vai te abençoar. E uma das coisas que Deus tem ensinado é esperar. Espera, fica quietinha aí, sossega. Esperar. Vai aprender a esperar, né, Orlando? Vai aprender a esperar. Eu aqui, ó. Deus foi falando comigo já faz tempinho. Você vai aprender a esperar. E tem hora eu falo, eu vou pôr isso. Não, vai esperar, daí eu já vou orar. Eu vou e oro e falo para Deus, amém, Jesus. Porque a gente tem que aprender com Deus. A gente tem que aprender com o Espírito Santo. A gente tem que aprender com aquele que sabe tudo e todas as coisas. A gente tem que aprender com aquele que tem a solução. Tem que aprender a esperar com aquele que faz na hora certa, no momento certo, e não chega atrasado nem na minha vida e nem na sua vida. Amém? Então, a importância de você buscar a Deus, de invocar o nome dEle, é para que Ele venha e se apresse ao teu favor. Então, você vai ver, eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair daqui hoje de mão vazia. Ninguém, nem eu e nem você. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, porque Deus é Deus que fortalece, Deus é Deus que sustenta, Deus é Deus que faz. Sabe quando Deus opera? Quando você se cala para você mesmo, fica em silêncio com você mesmo e entra na vontade do Espírito. Crucifica a tua carne. Rejeita a vontade da tua carne e começa a entrar na presença do Espírito Santo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai mudar na tua casa, na tua história. Você vai ver o que Deus vai... E às vezes a gente quer atropelar aquilo que Deus tem. Aí a gente perde a bênção de bobeira, né? A gente perde a bênção. Às vezes está próximo, mas daí a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Está próximo de Deus abençoar e a gente quer, não, vou resolver. Já esperei, já cansei, já isso. Não faça isso. Fique na direção de Deus, que a hora que Deus bradar, a bênção chega. A hora que Deus bradar, a tua vitória está à porta. A hora que Deus bradar, Ele vem ao teu encontro para te socorrer. Então, a importância de se aproximar, de invocar o nome do Senhor, de estar perto dEle, a importância para que Ele se apresse ao meu e ao teu favor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. E eu creio, não sei o que você veio, qual é o propósito que você veio, mas Deus sabe. Deus te conhece. Ele sabe tudo de mim, sabe tudo de você. Como nós cantamos, tu sabes de mim. Vê e conhece o meu coração. Deus sabe tudo. Ele conhece cada um de nós, por dentro e por fora. Ele é aquele que envia o teu espírito e vasculha o mais íntimo do nosso ser. O mais profundo da nossa alma Ele toca. Então não precipite, não. O que você tem para fazer amanhã? Invoca o nome dEle hoje. Se você invocar o nome dEle agora, amanhã já está preparado. Faça isso.
Fazei prova de mim e vede que eu sou o Senhor. Faça isso. Invoca o nome de Deus. Para de querer resolver com as tuas mãos. De querer resolver com o teu achar, com o teu pensar, com o teu agir. Para um pouco. Ouça Deus. Deixa Jesus falar o teu coração. Invoca o nome dele. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos. Faça a tua oração nesta noite. Espírito Santo, tu ribidash, o Senhor é Deus. Invoca o nome dele. Conta pra ele o que você veio buscar. Diga, Senhor, Icanderras, eu estou aqui. Eu venho te pedir, toca em mim, toca na minha alma, toca em mim, Senhor. Eu vou invocar o teu nome, Oriandereira, sinta a presença de Deus e diga a ele, Canderai, diga a ele, fala pra ele, Oriê, Jesus está aqui. Vai falando pra ele, toque em mim, Senhor, toque em mim. Diga, Jesus, toca em mim, Senhor, toca pra curar. Receba a tua cura, aleluia. Deixa ele tocar em você. Deixa ele tirar essa tristeza. Deixa ele te alegrar. O Senhor Jesus. Eu chamo Jesus. Eu grito Jesus, grita por ele, Iricanderai. Diga, eu grito Jesus, eu grito Jesus. Jesus está aqui nesta noite, Uricanderai. Ele quer tocar em mim, ele quer tocar em você, ele quer sarar, Uricanderábia. Ele quer curar você, ele quer te libertar. Oh, Uricanderei, deixa ele te libertar. Ah, Deus, querido Santo, Uricanderábia, aqui está a tua igreja, Pai, de Uricandeai. Arebebe, aralabalab, arasuriab, arebadou, berias. Jesus, Uricanderábia, aqui tem um povo que está invocando o teu nome, o teu poder, Uicai. Então ouve o clamor, ouve a oração. Oh, Jesus, ouve a oração deste lugar, Uricanderábia. Abençoa, Deus, este meu irmão, esta minha irmã. Aria candirai, xerererou, birialerai, aleu, iarás. Jesus, o Icaderebia, tu dirá, em ti está todo o poder. Oh, glória, ararandarabia, arabassuria.
Jesus, 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 o Icanderai dirigirias. Através, ó Pai, da tua palavra, apressa-te, ó Deus, em socorrer este meu irmão, esta minha irmã, nesta noite. Aqueles que estão precisando do teu socorro de imediato, ó Pai. Aqueles que estão dizendo, Senhor, é agora, Senhor, que eu estou precisando de ti. É agora. Oh, Uricandirai, Duricibiricai. Deus está fazendo Uricumenábia, Suricábia. Deus está visitando você agora. Uricanderai, Shuricanderei. Aria, Suri, Aracandai, Shuricanderai. Ariucandere, Jurie. O Senhor Jesus está aqui. Oh, Uricanderábias. Pai poderoso santo, em nome de Jesus, ó Deus, Uricanderai, eu peço a ti, Duricibiricábia, que através da tua presença bendita, ó Deus, Duricibirion, em nome de Jesus, Urigoriabiore, Tocarare, Durigoriabiore, Oriariarabaras. Abençoa Jesus, o Icaneno do Niniadio. Abençoa, Senhor, do Niniei. Vem, Senhor Jesus, nesta noite, Uricandarai. Vem, Senhor Jesus. Talvez para você, Buinenai, isso aqui não é nada de dedo de as, mas o Senhor está operando. Ele está visitando a tua alma, Ele está te visitando. É agora, igreja, é agora, é a hora de invocar o nome dEle, de pedir aquilo que você veio buscar, Uricandurie. Ele diz, Uicadedade, pode pedir, Odiadorie. Peça a Ele agora, Aracandarai. Abra a tua boca e diz, ó Pai, sou eu, sou eu, sou eu, que estou precisando do teu favor. Sou eu que estou precisando. Vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. Fala para Jesus, vai lá na minha casa, vai lá na vida dos meus, vai lá, Jesus, vai lá, toca lá, Jesus, toca em mim, Jesus, toca nos meus, Jesus, oh, dirigei, Jesus, nesta noite, Ele diz, eu toco em você, do alto da cabeça, as plantas dos teus pés. Eu ordeno que o mal vá embora, que a doença saia agora. Oh, Icanderei, Jesus o assuriavas. Creia agora, Ninou, Briquenderou. Creia no Deus vivo e poderoso, é Jesus tocando em você. Deixa Ele te curar, deixa Ele te tocar. Ramarábias, Jesus Uricanderai é o médico dos médicos, Uricanderabi. Aricunderianderai, que a hora que Uricanderábia, que você for ao médico fazer o exame, o médico vai dizer, desapareceu, Xiricanderai. Ah, Surimanábia, a de colha, Sandarai, a vitória de Ucanedurie. Deus está
xiririnai, aquilo que o inimigo queria colocar, cuririai, as enfermidades que estavam sobre a tua vida, o icanerai, está indo embora. Essa dor nos ossos, nas juntas, decade, dedei, essa dor na costa, no dorso, icananai. O Senhor diz: deixa eu te libertar do icanderai. Darandarandarei, choria. Essa dor de cabeça tá indo embora. Essa dor no teu peito, oh, diricanderás, oh, icanenádia, vou tirar agora o iricanderai, toda a opressão do inimigo, iricanderai. Está caindo por terra, legaderábia, e a presença do nosso Deus, o Icandei, invoca o nome de Jesus, diga Jesus, o Icandebia, tu dirás, Surie, diga para Jesus, o Icanas, diga a Ele, Senhor, apressa agora, Pai, eu invoco o teu nome, pois a tua palavra veio nesta noite, que perto está o Senhor, aleluia. E eu creio, ó Pai, oh Xilimias. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Uricandarabadabatsubricaias. Que a presença do nosso Deus, que você que invocou, que você que buscou a presença do Espírito Santo nesta noite, você receba o refrigério para a tua alma, descansa nele, descanse no Senhor, creia que Ele é médico dos médicos, creia que Ele é Deus da provisão, creia que Ele que abre as portas e as comportas dos céus para você, e seja curado, seja sarado na alma, no espírito, Ricanderábia, no teu físico, receba poder de Deus. Sabe o que é isso, igreja? É Deus apressando a tua bênção, apressando em te socorrer, apressando em te livrar, apressando em te proteger das garras do inimigo. Seja liberto, seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Às vezes nós achamos: eu não preciso mais de libertação, eu já estou anos na presença de Deus. Mas a cada dia que eu e você vem no culto, lá na nossa casa em oração, nós temos que pedir: Senhor, liberta a minha vida, liberta a minha alma, liberta o meu físico das doenças, das pestes, das enfermidades. Nós temos que pedir libertação na mente, nas emoções, libertação no espírito, que você venha se desprender de tudo aquilo que não provém de Deus, que tudo aquilo que desagrada ao Senhor caia por terra, na minha vida, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Cada vez que você orar, peça para Deus, todos nós, todos: Senhor, me liberta, Jesus, me liberta, porque às vezes tem cárcere que nós nem percebemos ainda. O inimigo às vezes quer colocar você em cárcere que você nem ainda teus olhos alcançaram. Mas quando a gente chega na presença de Deus, na presença de Jesus, nós podemos invoca o nome do Senhor. Deus está perto daqueles que o invocam, amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pastor Nilson? Que ministração, não, irmãos? Glória a Deus. Quem recebeu aí? Amém. Leve essa bênção para sua casa. Não deixe ela se perder no caminho, tá? Domingo eu queria dar um testemunho rápido, mas o tempo é curto, voa, né? Já é 9h30 já. E a pastora ministrando, pastor, eu estava lá no cantinho escondido do frio lá, e eu estava lembrando. Há um mês atrás, queridos, eu abri a caixa do correio, né? Eu moro num apartamento aqui na Olegário Ribeiro, e tinha uma cartinha lá, Ministério, como que é? Ministério da Receita Federal. Falei: ai meu Deus, Nilson, porque nunca vai correspondência no prédio. Todos os meus contatos eu sempre dou o endereço da firma, do barracão, né? Porque lá a gente está todo dia. E às vezes desencontra, uma entrega, qualquer coisa, né? Então,
Quando eu vi aquela carta, a Receita Federal bambiou as pernas. E aí eu li, não entendi muita coisa, falava sobre construção, né? Que eu tinha uma dívida de ISS de pedreiro que eu não recolhi. Eu nem sabia que existia isso aí. Só que o meu barracão faz 20 anos que foi reconstruído, né? E alguns anos atrás, acho que em 2021, se eu não me engano, eu tinha uma cobertura do pátio, do estacionamento, que não estava legalizada, com planta, mas daí veio a cartinha da prefeitura, ó, saiu a foto lá, tal, para você regularizar. É só cobertura, né? O chão é de pedra, não tem concreto, não tem laje, nada. Resumindo, a Receita Federal me manda essa carta dizendo que eu tinha essa dívida de pedreiro, de construtor, né? Aí levei para o meu cunhado, que é engenheiro. Ele falou: olha, Nilson, isso aqui não é minha área, mas eu vou dar uma olhada na prefeitura, ver o que é tal, né? Porque o barracão está tudo certinho, tudo legalizado, planta, tudo, está tudo, né? E a dívida, irmãos, era de R$35 mil. E pelo tempo, poderia triplicar, poderia ir para 90, 100 mil reais. Aí nós entramos em oração, pastora. A senhora falando de clamar, eu mostrei para os meus filhos lá, e nós oramos de manhã, com aquela carta na mão. Meu filho até chorou, porque a situação, para quem trabalha autônomo, quem tem empresa, sabe como que está a situação, né? E nós oramos, nós clamamos a Deus que desse uma solução, porque invocamos mesmo, sabe, e colocamos na mão de Deus, porque não foi má fé, a gente não se negou de pagar nada, pelo contrário, tudo que vinha para eu pagar, obras, aquele carnê de construção que a gente paga durante a construção, paguei tudo certinho, né? Aí aparece essa dívida. A pastora estava ministrando esses dias aqui, acho que foi a pastora Rosana mesmo que falou, que o inimigo, às vezes, ele vai lá no passado desenterrar coisas do passado, né, pastora? Então, você está vendo, irmãos? Coisa que eu nem sabia que existia. E aí o meu cunhado passou para uma aluna dele da faculdade que trabalha só com esse negócio de recolhimento, né? Aí ela analisou o processo lá e ela montou um processo dizendo que o barracão já existia, ou seja, não foi mandado nenhuma carta da prefeitura, não veio nenhum carnê de pagamento, né? Então já tinha caducado, né? 5 anos, né? Passou 5 anos, caduca. Aí ela montou o processo e mandou para lá, para a Receita Federal. Aí veio a resposta que eles aceitaram, né? Para a glória de Deus, irmãos. Porque a gente não tinha realmente condição de pagar isso aí. E não tinha parcelamento ainda, pastor. Semana passada você falou que nós começamos uma campanha, né? Foi. Isso mesmo. Então, irmãos, é o que foi ministrado hoje. Clame, né? Não importa a situação. O nosso caso lá era uma coisa de 10, 20 anos atrás, que a gente nem sabia que existia, mas nós clamamos, e Deus nos deu a resposta, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que se começarmos a dar testemunho aqui, a gente vira vigília aqui, né, irmãos? Mas pegue essa bênção, pegue essa ministração de hoje, né? Clame ao Senhor. Não importa se você está trabalhando, se você tem 2 minutinhos para ir no banheiro, lá clame dentro do banheiro, clame no seu trabalho, clame na sua casa, clame a Deus. Porque o inimigo está rugindo aí fora, como um leão, procurando quem ele possa tragar, quem ele possa tirar paz. E nós oramos toda segunda-feira de manhã, nós colocamos a semana de trabalho na presença de Deus, pedimos a direção de Deus. Quando termina um mês, nós encerramos o mês, nós agradecemos a Deus.
Então o inimigo foi buscar uma coisa de 20 anos atrás, desenterrar o que estava enterrado. Mas em nome de Jesus ele foi envergonhado. Porque o processo está arquivado, o processo está em nome de Jesus. Amém? Queridos, sem mais delongas, né? Gostoso de falar das coisas de Deus, né, irmão? A gente precisa de mais tempo. Vamos. Então, domingo, aniversário do pastor, tá? Não é obrigado você trazer nada, mas se você sentir no coração, fique à vontade, tá? Pode trazer, eu sei que ele vai amar muito. Traga, se você não vai trazer nada, traga o seu abraço, o seu carinho, né? Que o nosso pastor merece. Esses dias eu estava pensando, né, que o pastor Alexandre, ele tem um diferencial. Ele não está aqui mesmo, eu posso jogar confete, né, pastora? O pastor Alexandre, ele tem um diferencial. Ele não tem ciúmes de repartir o púlpito com outra pessoa, com outro pastor, com outro pregador. É muito raro isso aí, irmãos. Então ele dá oportunidade, ele sempre deu oportunidade para todos. Se você quer aprender a pregar, se você quer trabalhar, o pastor Alexandre sempre deu disponibilidade para todos, deu oportunidade para todos. Então, isso é raro em um pastor, porque geralmente o pastor quer ser o número 1, né? Geralmente a gente vê. Queridos, pegue seu dízimo, sua oferta, se você for ofertar, dizimar, nós vamos orar, tá? E essa igreja tem sido mantida pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, tudo que é feito, tudo que é comprado, tudo que é feito para a gente comer, para a gente comemorar, domingo agora, o aniversário do pastor, é com o seu dízimo, com a sua oferta, amém? Nosso dízimo, nossa oferta é que mantém a igreja, com as portas abertas. Deus precisa disso? Deus não precisa, ele pode arrumar um milionário lá e falar assim, olha, eu vou pagar o aluguel durante 10 anos. Mas qual seria a graça disso, irmãos? Né? Se nós que somos ovelha da casa, a gente não trabalhar, a gente não dá aquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos contribuir. Amém? Em nome de Jesus, pegue seu dízimo, sua oferta. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Esse meu testemunho, Pai, de que o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Deus, e aquele processo foi arquivado, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por isso, Pai. Ó Deus, eu quis testemunhar para trazer a público, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Olha, Senhor, a vida de cada um. Guarda, protege, traz prosperidade, traz bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Venha